Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, o canal onde aqui nos propomos sempre a estudar a geografia e a filosofia e hoje, mais precisamente, estou inaugurando aqui no canal os estudos sobre estética. Pois é, pessoal, filosofia da arte é um assunto que eu acho fundamental para ser discutido. Acho que faz total sentido no contexto em que a gente se propõe aqui no canal. Eu já venho de diversas formas investigando, de uma maneira ou de outra, o campo da estética, a partir das leituras do Theodor Adorno, do Walter Benjamin, a partir das discussões sobre indústria cultural, tudo mais, justamente porque eu creio que a estética é um campo fundamental, no próprio sentido marxista, de se pensar a superestrutura. Então, antes de entrar exatamente nessa pessoa que eu quero tratar hoje, que vocês já sabem que é o Rogério Skylab, eu gostaria só de tecer um comentário rápido sobre isso. É o seguinte, pessoal, por que que a estética é um campo tão importante para o marxismo, para a teoria crítica de maneira geral, da maneira como eu vejo? Nós vivemos, desde o advento da indústria cultural, vamos colocar aí no início do século XX, podemos colocar assim, junto aos estudos da Escola de Frankfurt, nós vivemos um momento em que essa indústria cultural ela introduz na lógica de funcionamento da sociedade uma dinâmica absolutamente nova, disruptiva, que pode ser considerada até uma revolução nas relações sociais no interior dessa sociedade. Revolução no sentido de ser uma mudança profunda, né, poderosa, que altera significativamente, profundamente as relações sociais nessa sociedade. De que modo isso ocorre? Surge no horizonte da nossa análise uma questão importante. A superestrutura historicamente observada pelo marxismo, é tida como o espaço dos movimentos lentos, não é? Quer dizer, é o espaço onde se produz, de certa forma, uma demora nas mudanças. Enquanto a infraestrutura é tida, e o que explica isso é até o modo como nós chamamos né, as mudanças na produção de revoluções industriais, são os espaços das modificações rápidas. Então vejam bem, a infraestrutura ela se modifica rapidamente, essas repercussões demoram para se refletir na superestrutura, de modo que muitos autores vão colocar essa ideia do tempo longo da superestrutura, não é? Da demora para que os efeitos do mundo da produção se projetem no mundo no espaço da cultura. Quando a indústria cultural surge como fenômeno no capitalismo, isso é profundamente alterado. A indústria cultural, ela é o meio pelo qual a superestrutura pode agora reagir de maneira muito mais rápida às alterações na infraestrutura. A superestrutura agora, através da indústria cultural, ela, por via dos seus mecanismos né? Que seja, vamos pensar aí, a televisão, o rádio, a música, o teatro, o cinema, seja o que for, por meio dos seus mecanismos, ela consegue alterar de maneira mais rápida, mais eficiente, realizando uma gestão, uma administração dos aspectos culturais, de modo até mesmo, a gente pode dizer, a eliminar a própria cultura. Então, a indústria cultural, quando chega, ela produz essa profunda modificação social. De modo que, de maneira selecionada, as ideologias que fazem parte do mundo da produção passam agora a impactar de maneira mais significativa o mundo da cultura. Ou seja, a indústria cultural realiza mediação entre as ideologias do mundo da produção para a cultura, de modo a selecionar e realizar desta forma uma gestão da própria cultura, que implica uma gestão dos nossos desejos, das nossas formas de sensibilidade, das nossas formas de sentir a própria cultura, de entender essa cultura. Então, por isso que eu acho fundamental, porque falar em teoria crítica hoje não pode escapar de falar das questões que envolvem a indústria cultural. Eu mesmo, como marxista, durante muito tempo, acabei, de alguma forma, negando um pouco esses estudos e pensando um pouco a cultura como algo que vinha, de certa forma, para, vamos dizer, mascarar o verdadeiro debate. Mas, ao longo do meu amadurecimento intelectual, de certa forma, eu comecei a reparar que não, que a gente precisa de um equilíbrio nessas duas questões, tanto no que diz respeito à análise da infraestrutura das economias, quanto no que diz respeito à análise das superestruturas.
ou da cultura, da política, da religião e por aí vai. E a indústria cultural é esse mecanismo chave que nos permite compreender isso. Então, esse é o primeiro ponto pelo qual eu inicio aqui a minha análise sobre o Rogério Skylab. Porque eu começarei aqui no canal a partir de agora a fazer análise de uma série de artistas que eu considero importantes para pensar a lógica da indústria cultural. Artistas que estão dentro da lógica dessa indústria cultural e artistas que estão fora dessa lógica, no movimento muitas vezes de contracultura. É claro que essa pessoa, esse artista que eu vou falar hoje, está nesse lado da contracultura, né? Está nesse lado de estar fora da indústria cultural. Não se encaixa na indústria cultural de jeito nenhum. Então, eu acho que isso é importante para que a gente possa contextualizar a análise que eu farei, de modo a compreender que tudo o que será discutido a partir da análise desses artistas é algo que diz muito respeito à filosofia e à geografia, de modo geral, para pensarmos questões de teoria, de método, para pensarmos mecanismos da indústria cultural, formas de resistência, formas de contracultura. Tudo isso pode nos levar a novos pensamentos, a novas possibilidades de articulação de ideias, de debates. E por que eu quero começar especificamente com o Rogério Skylab? Eu acredito que porque o Rogério Skylab ele foi vítima de maneira injusta de um certo ostracismo na, na cena cultural brasileira. Vejo que nos últimos tempos isso vem mudando. Eu acredito que sua obra vai ganhando uma dimensão muito mais, vamos dizer assim, a atingir um público cada vez maior, mas ele é vítima de um ostracismo e ao mesmo tempo de uma memização, vamos dizer assim, né? De modo que eu acho que dificilmente as pessoas entendem com profundidade, com a devida profundidade, o que a obra do Rogério Skylab propõe. Então eu vejo aí uma série de comentaristas, né, que de maneira tosca, muitas vezes fazem uma análise extremamente superficial, né? O Regis Tadeu é um. Eu vejo que coloca assim, na verdade, eu não chamaria nem o Regis Tadeu de crítico, não é? Acho que crítica implica é, o próprio sentido filosófico de crítica que o Kant traz para a gente, né? Quer dizer, analisar os limites do objeto que está sendo estudado, os limites do que se pode conhecer, os limites do seu próprio objeto. Quando você faz análise de música, da cena cultural, sem teoria, sem método, sem referência, você não é crítico. Você é um comentarista. Até aí, como comentarista, a obra dele pode até ser válida, mas como crítico não colocaria de forma nenhuma. Eu acredito que 99% dos que se dizem críticos não são críticos. Primeiro, eu acho que para ser crítico você tem que, no mínimo, ter conhecimento, não é? De modo que a maioria dos críticos são exatamente aquilo que o Abu Janra dizia, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina, quem não sabe ensinar, ensina a ensinar, e quem não sabe ensinar a ensinar vira crítico. Então é isso. Eu acredito que 99% da cena desses críticos que tem por aí é muito fraca, é muito ruim. São pessoas que avaliam segundo métricas absolutamente emocionais, o quanto eu gostei da música, quanto eu não gostei, e que fazem uma análise tosca da poesia ou da construção musical. Eu acho que falta, e que a gente não pode só ficar nos aspectos da música, a gente tem que ir de fato nos aspectos da teoria da arte. Foi até interessante que teve um rapaz uma vez que eu estava discutindo e falou: pô, mas você quer que um crítico saiba de filosofia da arte? Me desculpe, eu quero. Eu quero, mas isso daí não vai pegar, não vai se popularizar. Beleza, não tem problema nenhum se não vai se popularizar. A questão aqui fundamental é que você não pode escapar. Não tem como escapar da filosofia para você fazer uma análise estética séria. Você pode até me dizer: Léo, mas como que o jornalista vai fazer a mediação entre o que é a questão filosófica para o povo? Me desculpa, acho que se não tem essa função, qual é a função do jornalista? A função do jornalista é realizar essa mediação. Então ele precisa fazer isso. O crítico não necessariamente é um jornalista, mas a partir do momento em que ele quer vincular suas ideias, dependendo do seu público, ele precisa encontrar essas mediações. Então, acho que isso nunca pode ser desculpa, sabe? A gente nunca pode usar como desculpa, a gente não pode falar em filosofia porque falar em filosofia as pessoas não entendem. Acho que aí já é um preconceito, que é o primeiro que as pessoas são incapazes de entender, são naturalmente imbecis. E eu acho que é uma desculpa muito boa, né? Pra gente falar, não, a gente não precisa disso, entendeu? Então acho que precisa. Eu insistiria nesse fato. Eu acho que não dá para fazer um trabalho crítico
se você de fato não faz uso da filosofia, nem jornalístico. O jornalista tem que saber mediar e, de alguma forma, também apresentar isso para a população. É claro que não vai fazer um discurso gigantesco filosófico, não, mas ele tem que ter mecanismos de mediação entre o que é a verdade do real, analisada de uma maneira inteligente, para que o povo possa também ter acesso a essa percepção inteligente de mundo. Senão a gente continua nesse jornalismo barato, raso, superficial, nessa crítica superficial. E eu acho que o Skylab é justamente uma vítima desse processo, sabe? De um jornalismo que é tosco, um jornalismo que, quando vai falar de música, não sabe o que dizer ou sabe só elogiar. Geralmente, na verdade, um jornalismo que funciona à base de muito dinheiro também, né? Para falar bem desse ou daquele artista. E que ninguém de fato está afim de compreender o que de fato é a obra de cada um desses artistas. Eu acho que o Skylab é vítima disso. De um lado, é essa memificação da sua obra, que veio muito por conta das apresentações que o Skylab fez no Jô Soares. Quem pegou aí os anos 2000 e conseguiu ver, na verdade já começa inicialmente no SBT, depois o Skylab continua indo na Globo, gerou uma espécie de memificação. Acho que até o Jô, de certa forma, contribuiu para isso, apesar de que o Jô deu esse espaço. E nisso ele tem muito que ser admirado e aplaudido por ter liberado esse espaço para que o Skylab pudesse apresentar a sua obra. Mas eu acho que começou a se constituir uma figura que, ao ser referenciada, começa a ser referenciada pelo meme. Porque as pessoas não param de fato, não fazem a pausa para escutar o que aquela obra quer comunicar. Então hoje é mais ou menos isso. Eu estou tentando fazer essa pausa, né, para que a gente possa de fato entender o que está sendo colocado nessa obra, que eu percebo que, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista cultural, tem muito a contribuir com a nossa discussão. Desde já eu digo que talvez o próprio Skylab possa não concordar com tudo que eu vou dizer aqui. É a minha avaliação sobre a obra do Skylab. E eu trago esse artista para vocês porque eu acho que ele tem muito a contribuir com os nossos estudos em filosofia. Lembrando que o próprio Skylab é um filósofo, e eu gostaria de começar justamente por isso, pela sua obra literária. Né? Eu não li toda a obra do Skylab, mas eu tenho pelo menos 3 livros que eu já tive acesso, né? O último foi esse, né? O Homem Urubu, que é um livro de contos, né? Particularmente, eu li o segundo conto, me chamou muita atenção, a Operação, né? Mas enfim, não vou contar como que é, porque eu acho que vocês têm que ter acesso. É muito legal esse tipo de obra que é por via dos contos, né? Você consegue acessar pelos contos e tentar ter uma ideia do que é essa obra filosófica do Skylab. Não só nas músicas, mas eu diria, nos livros a gente tem acesso também a esses princípios filosóficos. Né? O Homem Urubu lida de diversas maneiras, por exemplo, com a questão da ambiguidade, que aparece muito na obra do Skylab, não é? Essa ambiguidade, essa questão da própria ideia de homem urubu, alguém que está observando numa outra perspectiva e que tem uma dualidade entre ser homem e ser urubu. Tem a questão do escatológico, que eu vejo como muito importante na obra do Skylab, do abjeto. Também colocaria a questão do abjeto, que eu vou fazer uma relação para vocês no vídeo com a obra da Júlia Kristeva, né, que trabalha, tem os ensaios sobre o abjeto, que na psicanálise, né, lacaniana, que eu acho muito importante para a gente fazer relações. Então, veja, não só na música, mas na maneira de escrever, a sua obra literária comunica isso. Então, O Homem Urubu, acho que acho que é um livro que, para quem quer começar a entender um pouco o que é o Skylab, é um livro fundamental. Porque ele não é aquele livro de contos, né? Não é aquele livro do conto longo, nem da novela, do romance, não. É aquele livro que você pode ter acesso a fragmentos de histórias que comunicam por várias vezes um pouco essas ideias, né? Depois eu trago também aqui de importante para a gente ver os vários traços, né, na obra literária. Tipo, o Homem Urubu comunica um pouco essa questão literária do Skylab, é a primeira vez que ele se aventura a escrever na literatura, começa escrevendo contos. Depois eu trago a obra dele como pensador da filosofia da arte. Que a Melodia Trágica é um livro de fato, caiu aqui o marca-página, mas é um livro de fato sobre filosofia da arte. Não é? Então, eu diria que também é um livro muito interessante para que a gente possa entender qual é a visão do Skylab sobre a música brasileira. E eu, particularmente, eu comprei esse livro porque ele fala da vanguarda paulista.
né? Então ele traz o Arrigo Barnabé, ele faz uma análise da obra do Arrigo, faz uma análise da obra do Itamar, e eu acho que são artistas que, mais uma vez, foram excluídos, e vou trazer eles em algum momento no canal, justamente porque foram excluídos pela lógica da indústria cultural. Então foram excluídos e aqui ele resgata e coloca ele no interior dessa análise da música brasileira. Então também ele se aventurou na área dos estudos de estética, de música. E claro, na própria política, né? A gente tem aqui o Lulismo Selvagem. Esse livro aqui foi resultado, na verdade, de uma série de conferências que ele participou no Brasil 247, escreveu uma série de textos para a plataforma. No final, ele reuniu esses textos e trouxe essa ideia do lulismo selvagem, essa ideia de que o Lula produziu, né, contraditoriamente, ele produz o fim do poço no qual ele foi parar, né? Quer dizer, o Lula, na visão do Skylab, ele é um lulista, pelo que eu vejo nas entrevistas, né? Na visão do Skylab, o Lula produz uma revolução tão grande no Brasil que ele é vítima da própria revolução que ele produziu. Por exemplo, é o cara que acende e justamente porque acende na onda dessa revolução, depois passa a se voltar contra o governo, porque não acendeu mais ainda, né? Então é essa questão, né? Tudo no fundo retorna para o que foi o projeto do Lula no Brasil. Mas eu, sim, claro, estou falando no geral a sua obra como escritor. E é claro que não se resume a isso. Ele tem livros que analisa autores da filosofia e por aí vai. Tem uma série de outros livros. De modo que hoje, apesar de eu já estar apresentando, eu só queria mostrar um pedaço dessa obra literária, mas vocês podem ter acesso a isso, que é algo muito mais vasto do que eu estou colocando aqui, comprando os livros do Skylab, né? Então, assim, hoje o foco é falar de música mesmo, falar de música, da obra do Skylab. Então, para começar, eu já quero conversar com vocês um pouco sobre a discografia. Então, antes de falar com maior precisão, aprofundamento, né? E aí eu trago exemplos de músicas, né? Sobre as músicas em específico, os álbuns em específico, eu quero falar no geral a sua discografia, que é impressionante, né, pessoal? Ele tem aí, ó, se a gente contar todos os álbuns, 27, 28, 29, tem 32 álbuns lançados até então, pelo que eu contei. Né, pelo que eu contei, 32 álbuns. Muitas vezes a gente referencia o Skylab como Frank Zappa brasileiro. Só para a gente comparar, o Frank Zappa tem 62 álbuns. O Skylab estaria na metade. Mas vejam bem, o Frank Zappa começa a produzir os seus álbuns desde muito jovem. O Skylab entra um pouco mais tardiamente na música. Ele mesmo fala que foi um erro, que ele deveria ter entrado antes, e que na verdade ele antes queria trabalhar com a filosofia ou com a poesia, coisas do tipo, né? Tem livros de poesia, né, também muito interessantes do Skylab, né, que também vale a pena a gente conferir. Mas enfim, ele entra mais tardiamente na música e por isso, apesar de entrar tardiamente, mesmo assim consegue manter uma obra gigantesca. E não só uma obra de peso com 32 álbuns, como uma obra diversa. É até difícil a gente encaixar o Skylab num rótulo. Ele é o quê? O que ele faz é rock, mas ele tem álbuns de samba. O que ele faz é uma música experimental, nem sempre é experimental. Muitas vezes é. Então é difícil. Entre um álbum e outro, muda completamente, indo do jazz para o samba, para MPB, para o rock. Então você tem uma dificuldade muito grande. E isso eu vejo como um ponto extremamente positivo. Quer dizer, é aquele artista que, diferente dos artistas da indústria cultural, os quais a gente já espera sempre a reprodução do mesmo modelo, né? Você pegar a música sertaneja é isso, eternamente a mesma coisa sendo tocada, o mesmo tema sendo tocado, as mesmas notas, nada te surpreende, tanto que parece uma única música contínua que nunca acaba, a música sertaneja, né? Não muda, é a mesma coisa, né? Então, a música sertaneja, o sertanejo universitário, da indústria cultural, claro, né? Porque se você pegar o sertanejo raiz mesmo, é outra história, a gente tem nomes maravilhosos aí no Brasil. Então, acho que o Skylab, ele tem um grande mérito na sua obra, que é isso, e eu que já fui em 300 shows do Skylab, é, outra coisa que eu diria que é fantástico, e isso daí eu faço uma relação muito grande também com a obra do Frank Zappa, é a questão de que cada show é um show diferente. Eu nunca fui num show do Skylab e assisti o mesmo setlist de música. E olha que eu já fui em show assim, que uma semana aqui, outra semana é lá, eu acompanhei e era diferente. Não era a mesma sequência, não eram as mesmas músicas. Isso é maravilhoso. Eles comparam muito com o Frank Zappa nesse sentido. O Zappa também tinha costume de tocar músicas com arranjos diferentes no seu show, ou de adiantar músicas que seriam lançadas mais à frente que ainda não tinham sido lançadas.
E o Skylab faz a mesma coisa. Então, já teve vez em que ele tocou músicas que ainda não tinham sido produzidas, da mesma forma, muda os arranjos, né? Então, por exemplo, ele lançou a trilogia do Fim, o primeiro álbum da trilogia do Fim, né? Tem uma música lá que chama Vontade. E essa música, o primeiro álbum da trilogia do Fim, ele é bem desconstruído musicalmente. O que eu percebo ali foi uma tentativa de encontrar música, mas uma completa desarmonia, o que eu acho magnífico. É a ideia de você. Eu não estou dizendo que o Skylab colocou isso, eu estou tentando avaliar criticamente a sua obra. Mas a minha sensação é que ele incorporou a negatividade na música. Quer dizer, a negatividade dessa desconstrução musical em períodos de indústria cultural é fundamental uma desconstrução da música. É fundamental que você coloque o sujeito em desordem, em desequilíbrio. Fala, olha, que tal ao invés de um violão a gente tem um barulho de um vidro quebrando aqui, né? Quer dizer, é uma proposta muito interessante, muito inteligente, você mostrar que as possibilidades de construção musical são diversas. E eu digo isso até meio na onda de fazer um paralelo com o próprio Hermeto Pascoal, né, que morreu recentemente, que tinha um princípio musical muito forte nesse sentido, né? Então, eu tive a oportunidade de ver essa música Vontade, que está no primeiro álbum da trilogia do Fim, que ele tocou ao vivo com outro arranjo magnífico, magnífico. Ficou maravilhosa a música, né? Das duas formas, eu acho que a música está muito legal. Então, é, é mais ou menos isso, né? Igual o Zappa. O Zappa vai lá e. Ah, não, esse álbum não saiu ainda, mas vamos tocar para ver a reação do povo que está assistindo aí. Ou vamos mudar um pouco o arranjo para ver como funciona. Eu acho que isso produz uma experiência de que você vai num show e sempre você está diante de uma experiência múltipla, você não sabe o que esperar. Então eu sempre vou nos shows do Skylab porque eu nunca fui num show que ele repetisse o que ele fez. De modo que eu sempre tenho uma experiência totalmente diferente. Isso é maravilhoso. Porque você vai hoje no show da maioria, de 99% dos artistas, e você já sabe o que você vai esperar, o que vai consumir, o setlist está lá, e é tocado da mesma forma. Do mesmo... Isso é entediante para mim. Eu acho assim, quem se acostumou com uma experiência musical mais profunda e mais vasta, não consegue se contentar mais com essas coisas. Ah, vou lá no show e vou ouvir a mesma coisa de sempre. Não dá. Né? A gente espera coisas mais bem construídas, mais interessantes. Eu acho que o Skylab entrega isso muito bem. Já começo mostrando aí uma das características desse artista, que são características que dizem respeito, na minha visão, ao enfrentamento da indústria cultural. Né? Quer dizer, a quebra da padronização, a quebra da mediocrização, a quebra da simplificação da música. É sempre algo que se propõe diferente. E veja, é difícil para o próprio artista produzir algo do tipo. Quem imagina como é difícil você ter os seus músicos com setlists diferentes, que você precisa estar bem organizado. Essa semana é uma setlist, na outra semana é outra. As intervenções que o Skylab faz no show também são muito legais. E eu vejo essa junção que muitas vezes foi vista como algo ruim em algumas teorias marxistas, mas acho magnífico essa possibilidade de você articular, né, a música contra as experiências artísticas. Foi muitas vezes visto na Escola de Frankfurt como algo ruim, né? Por exemplo, a união entre teatro e música, porque surgia como uma espécie de espetacularização. Eu não concordo com essa crítica da escola, não. Eu acho que não vira depende da maneira como você faz, né? Eu acho que não vira uma espetacularização, você, na verdade, aumenta a complexidade da sua proposta artística, fazendo com que ela não se resuma a uma coisa apenas, só a música, mas você possa unir com uma intervenção teatral, quer dizer, te desloca, te desequilibra, te quebra, para você estar diante de uma proposta artística que te coloca diante de, pô, o que está acontecendo? É teatro, é música, é tudo ao mesmo tempo, e você tentando encaixar aquilo na sua cabeça. E é um teatro muito aberto, lidando sempre com a ambiguidade, né? O Skylab traz essa questão da ambiguidade muito forte. Por exemplo, quando ele está tocando a música O Corvo, né? Que era para ser Plasil o nome da música, acho que não pode ser Plasil, acho que por questões talvez da marca, né? Mas acabou virando Corvo, em referência ao próprio poema que é recitado na música, que ele bota uma cenoura, né, cozida na boca e ele sai imitando um pássaro. E ele mesmo disse que aquilo pode ser um pássaro, pode ser um falo na boca. O que aquilo pode ser? Quer dizer, tem uma experiência de ambiguidade. Claro que ele se inspirou muito no Jardim Macalé, né? No momento em que ele entra, acredito que foi comendo uma maçã, foi uma rosa, alguma coisa assim, mastiga e cospe na câmera, na televisão, né? Quer dizer, ele se associa muito a essa tradição dos malditos da música brasileira, que é a vanguarda paulista, né? Jardim Macalé, Jorge Maltner, né? Esse pessoal todo aí. São os caras que a indústria cultural não conseguiu digerir, não conseguiu, mas continuaram
resistindo, né? Continuou fazendo música, né? Referência à própria música do Skylab até o fim. Quer dizer, as gravadoras estão fechadas, tá tudo me falando para ir para outro lado, não. E eu nunca, não tô nem ganhando dinheiro, mas tô aqui. Uma forma de resistência musical maravilhosa. Então tem essa questão da própria encenação durante os shows que eu também acho incrível. Também acho que é uma questão que valoriza grandemente a obra desse artista, né? Bom, indo agora mais na sua discografia, né? Você tem o primeiro disco, que é o Fora da Grey, 1992, que é um disco ímpar, todos são, na verdade, mas estou dizendo em relação à coleção, né? A coleção porque ele trabalha muito com as coleções, né? O Skylab foi até o Skylab 9, depois vem do Skylab 1 ao 9, né? Depois entra com o Zé Felipe, tem a dos Carnavais, depois tem com o Trachtenberg, né? Enfim, ele gosta dessa questão das coleções, né? Ele mesmo dizia que era algo até um pouco, vamos dizer assim, meio psicótico, né? Não, eu gosto dos números, eu gosto de encaixar, não, esse daqui vai daqui ali, depois muda, vira outra coisa. E é muito legal, porque isso construiu para o Skylab uma obra extremamente diversa. Fora da Grey, ele não está em nenhuma dessas coleções. Mas eu diria que o Fora da Grey, o próprio nome do álbum já mostra, né? Fora da Grey quer dizer Grey nesse sentido de massa, né? Fora da massa. Que já tem músicas maravilhosas. Eu não pretendo aqui analisar álbum por álbum, eu pretendo em algum momento no canal pegar análise de álbuns também para fazer. Pegar álbuns, estudar alguns álbuns. E o Skylab tem muitos álbuns específicos que a gente poderia trazer, que eu acho que são álbuns que trazem um nível disruptivo muito grande. Um que eu gostaria muito de falar é o Caos e Cosmos 3 do Skylab, que eu acho que ali tem uma proposta muito interessante, muito inteligente. Mas por agora eu não vou entrar na particularidade quais são as músicas que tem em cada álbum, porque o Skylab tem 32 álbuns. Não seria possível. Então vou contextualizar um pouco, comentar as coleções. Então, Fora da Grey já é interessante. Já traz músicas interessantes. A Blues do Para-Choque é uma música que eu gosto bastante, por exemplo, né? Já tem algumas questões ali que mostram que é um artista diferente. Eu diria, isso é um pensamento meu, é uma questão que eu coloco e que eu busco, de alguma forma pensar, é que o Skylab vem muito numa tradição da vanguarda paulista. Eu não consigo separar, apesar de ele ser carioca, né? Mas tudo bem, porque o Arrigo também é paranaense, tá tudo certo. Vem nessa questão da vanguarda paulista, nesse sentido de uma proposta, tanto de uma desconstrução poética, quanto uma desconstrução musical, na própria harmonia da música. Como que eu vejo esse movimento? Eu vejo que a vanguarda paulista, se eu tivesse que relacionar de alguma forma com alguma ideia poética, eu diria que a vanguarda paulista no geral, o que inclui o Premeditando, o Arrigo, né, o Itamar Assunção, o pessoal que fez parte desse movimento, eu colocaria que eles são concretos, são poetas concretos. Eu acho que uma música muito legal para pensar esse concretismo é o Tristes Trópicos, do Itamar. Né? O Trópico Tropica, Emaranhado no Trambique, o Tratado é Intrincado, o Destratado é Truque Chique. Eu vejo que na poesia há uma forma poética concreta, que busca associar o conteúdo e a forma, né? Essa associação entre forma e conteúdo na poesia. Eu vejo, por exemplo, Tristes Trópicos, eu acho um caso típico, porque a poesia é construída para dar a noção de uma quebradeira, né? Tem muito R nas palavras, né? Tristes, trópico tropical, emaranhado no trambique. Quer dizer, parece que você está sempre tropicando nessa música. Então, eu vejo eles como um movimento concreto. Um sentido poético onde forma conteúdos se associam, dando um sentido musical interessantíssimo. Né? E vindo muito na onda do Leminski, do Paulo Leminski, não é? Mas vejo que dos poetas concretos também, por vezes, talvez, caminhando no sentido neoconcreto. Mas eu acho que quem traz, e aí eu vejo como uma evolução da vanguarda paulista, e por isso que eu coloco o Skylab como uma continuação dessa vanguarda, eu coloco que o Skylab, ele é neoconcreto. Ele é neoconcreto e por vezes concreto. Mas no sentido de que a poesia neoconcreta buscou perder toda a construção. É uma poesia que desconstruiu seus significados, né, seus significantes, e de certa forma buscou, a partir dessa desconstrução, encontrar novas significações no interior da construção poética. Porque aí ela lida profundamente com a ideia de ambiguidade, que é fundamental para a gente entender a obra do Skylab.
Então, essa ideia de ambiguidade eu vejo como muito importante, e por isso eu associo o Skylab num movimento neoconcreto, como uma continuação da vanguarda. E esse primeiro disco, né, o Fora da Grey, eu acredito que a gente possa encaixar ele nesse sentido, né? Um neoconcretismo, começa, e, na verdade, começando com concreto, né? O Fora da Grey ainda é muito concreto, né? São grandes poemas, grandes leituras, né? Ainda ele é concreto. E eu acho que o Skylab vai aos poucos caminhando em direção ao neoconcretismo, mas já indica que ele tem tudo a ver com a vanguarda paulista, né? Essa ideia de Fora da Grey, acho que o nome do álbum já demonstra isso de alguma forma. Bom, depois começa a série mais conhecida, que é a série dos Skylabs, Skylab 1 até o Skylab 9. Como eu disse, não dá para analisar todos, né? Todos eles são maravilhosos, né? O Skylab 1 que tem Matador de Passarinho, que virou um clássico, mas eu acho que esse clássico também nublou um pouco o Skylab, sabe? Sempre que a gente conversa de Skylab, que vem nas pessoas, Matador de Passarinho é boa, a música é boa, é sensacional. Não é só boa, é incrível. Mas que mais? Tem muito mais coisa boa, né? Não se resume a Matador de Passarinho, Skylab. Então, depois vindo com outros álbuns, Skylab 2 foi gravado ao vivo, que já começa, né, com músicas antológicas, Carrocinha de Cachorro Quente, né, que ficou muito famosa também, né? Entre outras muitas que tem lá, Samba, né? Samba é uma das minhas músicas favoritas do Skylab. Faz de novo uma citação ao Jardim Macalé, né? Honey Baby é o, né? Eu não posso falar porque senão vai cortar e pode cair o vídeo. Mas enfim, samba, né? Músicas ali que também são maravilhosas. Vai pro Skylab 3, onde ele começa a trazer alguns elementos que eu sinto até ligados com o psicodélico, né? Quando ele toca Dólar, né? Aquela música lá, eu tenho uma sensação de que ali há uma ligação, começa a se aproximar com uma psicodelia, uma coisa assim que foi. Eu senti que naquele momento apareceu. E que depois meio que, sabe, o psicodélico americano, não americano, psicodélico inglês dos anos 60. Eu vejo algumas partes ali que se encaixam. Pode ser loucura minha, mas eu tenho essa sensação. Depois a gente tem o Skylab 4, 5, enfim, dos que eu acho que o meu favorito de todos eles é o 5. Os 5 para mim é o meu favorito. É um álbum mais de rock, eu acho que não tem uma música naquele álbum que seja ruim. Eu acho que ali você já começa a ver elementos neoconcretos, né? Como é, a música Eu Tô Pensando, por exemplo, né? Ou a música que ele fala da matemática, tal, ou Os Ratos que abre, que eu acho uma das maiores aberturas de álbuns da música brasileira, Os Ratos, né? Acho que começa assim na pancadaria aquele álbum, e aquilo ali é sensacional, né? E com outras músicas, né? Você é Feia, que também é extremamente ambígua, né? Que o próprio Skylab já disse que a ideia de Você é Feia seria como um elogio, né? Seria não essa coisa você fala que a pessoa é feia, mas como se estivesse elogiando, você é feia demais, né? Para não dizer outra palavra, para também não cair o vídeo. E aí eu até entro nessa questão, que eu acho que vale entrar agora, dos palavrões. Eu não vejo problema nenhum na obra do Skylab conter palavrões. Eu acho que isso é um moralismo imbecil, sabe? Todo mundo fala. Eu não sou polido também, eu também falo e tá certo, e é isso. É a mesma crítica que se faz ao funk, né? Ah, só fala besteira. O funk eu critico por outros motivos, não por isso. Minha pauta com funk não é moralista, é uma pauta mais de indústria cultural. Então, assim, na verdade, eu acho bom que ele traga, porque ele traz, de novo, evoca a ideia de abjeto. Eu já vou entrar nas questões filosóficas na obra do Skylab para a gente entender essa questão do abjeto nele, né? Mas traz isso, é aquela coisa que é desconcertante, que tá ali para te desconcertar, de te desequilibrar um pouco. Acho isso importante. Então, Skylab 5 para mim o 4 também é maravilhoso, todos, né? Não tem um que não seja, né? Mas o 5 particularmente eu gosto muito. Skylab 6, 7, então a série dos Skylabs é uma série de rock, uma série roqueira. E aí, logo na sequência, ele vem o quê? Com os Skylabs é Felipe, né? Volume um, volume 2, volume 3 e entra depois no Abismo e Carnaval, onde ele começa a trabalhar mais a questão do samba. Né? Então, Abismo e Carnaval, Melancolia e Carnaval, Desterro e Carnaval, onde ele começa a trazer um pouco a questão de outras variantes musicais. Até onde a gente pode ir com isso, né? Quer dizer, tem outras possibilidades musicais. Quer dizer, na obra do Skylab. Começa a própria trilogia, os próprios 9 álbuns, né, do Skylab lidam às vezes com MPB. O primeiro álbum Fora da Grey está bem relacionado com MPB, eu tenho essa sensação. E depois você vê isso, agora é samba.
E aí, você é capaz de fazer samba? É, e ele fez álbuns magníficos de samba. De novo, incorporando essa negatividade da música, do abjeto, que ele sempre traz, né? Então, eu diria que é uma das obras maravilhosas do Skylab, e diria até mesmo que, de certa forma, foi uma das obras que popularizou, né? O ao vivo do Skylab, né? É muito bom, né? O ao vivo ele virou um álbum assim que é muito reverenciado na obra do Skylab, mostrando que assim, quando ele fez rock ele se deu bem, quando ele fez samba ele também se deu bem, ele soube fazer bem as duas coisas, né? Skylab e Trachtenberg, na verdade, esse eu sinto que foi mais em direção a uma música experimental, né? E que já vinha antes, mas aqui eu vejo que o Skylab falou, não, vamos quebrar o negócio mesmo, vamos desconstruir essas composições. E que ali já é um indicativo de que, olha, vem coisa interessante. Né? Quer dizer, essa negatividade que eu já vejo já era incorporado na harmonia do Skylab. Carrocinha de cachorro quente, é isso. Dedo língua e o resto lá, vocês também já sabem que também é isso, né? Que também é uma desconstrução musical. Então, em diversos momentos, ele trabalha com a desconstrução da harmonia. Mas aqui eu vejo que a coisa começa a ficar mais pesada. Começa a desconstruir com mais profundidade, né? E claro, depois a trilogia vocês sabem, né? A trilogia do Seul, né? Então a trilogia, essa daqui também maravilhosa, acho que retorna um pouco para o rock. A trilogia com o Trachtenberg, eu vejo que foi uma obra que foi meio negligenciada pelos fãs, né? Foi deixada um pouco de lado, não foi tão escutada como deveria. Até em algum momento a gente pode pegar isso daqui para destrinchar um pouco melhor, né? E aí, é claro, depois vem a trilogia, como eu disse, né? O Rei do, Nas Portas do e Crítica da Faculdade do, que vocês sabem muito bem, né? Eu não posso falar por causa do canal, né? O vídeo pode sofrer algum tipo de censura. Então, que é muito interessante. Eu vejo que ele retorna um pouco para o rock, mas que há elementos que retornam no psicodélico, né? Quer dizer, não foi só no Skylab 2, mas aqui também tem elementos, né? Que começa. Mas principalmente eu vejo que aqui pela aproximação com a própria obra do Júpiter Apple, né? Que ele traz ali na crítica da faculdade algumas músicas do Júpiter Maçã. E o Júpiter Maçã é psicodélico mesmo, né? Então quando ele toca a marchinha psicótica do Dr. Sup, né? É psicodelia total, né? Então vejo que mais pela aproximação com a obra do Júpiter Apple do que necessariamente pelo próprio Skylab, mas que da mesma forma é maravilhoso, né? Enfim, depois vem a trilogia do Cosmos, que eu acho também incrível, né? Na verdade são cinco, né? É o Cosmos, depois Os Cosmonautas, Caos e Cosmos, volume um, Caos e Cosmos. É que ele mesmo dizia, né? São dois álbuns e o terceiro dividido em outros três, né? Então, o terceiro, que seria Caos e Cosmos, três volumes. Então, Cosmos, Os Cosmonautas e Caos e Cosmos dividido em três volumes, né? Que é maravilhoso. E cada álbum trazendo uma coisa diferente. Você vê o Caos e Cosmos 2 você tem uma experiência diferente do Caos e Cosmos 3, né? Um indo mais pro jazz, indo pro samba, pro MPB, e o outro. E aí eu vejo no Caos e Cosmos 3 uma questão de uma desconstrução harmônica muito legal. É um álbum não cantado, né? Absolutamente sem falas, a não ser o Skylab, ele usa a voz dele como instrumento, né? Isso que era muito típico na vanguarda, né? Na vanguarda paulista. Você pega lá as músicas do Itamar Assunção, né? Bateram na porta, eu fui atender. Na verdade, essa música foi escrita pelo Arrigo, né? Já era tarde demais quando eu morri, as meninas ficam no toque, toque, toque no fundo, né? Quer dizer, mostrando que na vanguarda era muito interessante como a própria ideia do concretismo faz com que a voz se torne um instrumento. Se torne um instrumento de percussão, se produz um ritmo, alguma coisa nesse sentido. Né? E o Arrigo também soube isso daí também usar muito bem, né? Com as meninas lá no Clara Crocodilo, né? Era um balcão de bar de fórmica vermelha, e elas continuam repetindo isso, e aquilo vira um instrumento, né? Aquilo, a repetição, o sentido em que as palavras se organizam para se comunicar com os instrumentos. Então vejo que isso foi muito interessante no Caos e Cosmos 3, onde ele caminha indo na direção desse atonalismo, né? E é claro, um álbum também de um conteúdo político, porque fala da ditadura militar, segundo o nome de pontos importantes, Vala de Perus, né? Por exemplo, né? Nomes de pontos importantes da cidade ou pontos importantes, enfim,
locais importantes que foram importantes na ditadura militar, né? Para a gente pensar a ditadura militar. Vale de Perus mesmo, onde foi enterrada uma série de ossadas de pessoas perseguidas na ditadura. E claro, o tempo inteiro ele usando a voz dele como um sinal de agonia. E aí eu entro também numa outra peculiaridade musical do Skylab, né? Que é a questão da tragédia. Isso é maravilhoso. Mas isso, ele canta num sentido trágico. O Skylab 5 é um dos meus favoritos por isso. É o álbum inteiro cantado nesse tom trágico, né? Faz uma pessoa desesperada, chorando, perturbada, desesperada, sentindo alguma dor, sabe? Então, você escuta lá, você vai continuar fazendo música, é essa dor o tempo inteiro, e você vai continuar fazendo música, quer dizer, assim, um desespero, como se ele tivesse se indagando, ele mesmo perguntando para si, você vai continuar nisso, cara? Mas tá dando tudo errado. Então, essa tragédia incorpora esse espírito nietzschiano, para já entrar numa questão filosófica da obra do Skylab, né? Esse sentido nietzschiano que tem na obra do Skylab. Não é? Quer dizer, é essa questão de incorporar o espírito o dionisíaco, né? A questão, e aí a gente vai ver depois o corpo como questão importante, e não são só essas as referências filosóficas, né? Quando a gente pega para entrar aí já de novo na trilogia do Caos e Cosmos, do Cosmos, né? A gente pega o corpo real da Paola, é uma referência ao Deleuze e Guattari, né? Um corpo sem órgãos, né? Então, há referências a essa questão da filosofia em vários momentos. Em vários momentos. Mas ele canta com esse tom trágico e acho isso magnífico, acho isso sensacional, né? Enfim, agora, caminhando já para o fim da análise dos seus álbuns, a gente tem a trilogia do fim, que foi um dos últimos agora, né? O primeiro álbum com uma desconstrução harmônica completa, praticamente sem harmonia, o primeiro álbum, a não ser num trecho ou outro, que começa harmônico, finaliza desarmônico, né? Que é maravilhoso, que tem músicas muito interessantes. A trilogia do Fim 2, onde a gente tem já uma outra proposta. Eu tive uma sensação de que a trilogia do Fim 2 ela foi em direção a um jazz samba, um jazz, algo nesse sentido. E a trilogia do Fim 3, essa daqui, eu diria que eu corro risco, né, de falar besteira. Eu não vou dizer que é o melhor álbum, porque eu acho isso besteira ficar falando que é o melhor. Cada um é bom da sua maneira, mas é um álbum que me impressionou muito. Me impressionou e eu acho que grande parte porque o Skylab se aproximou de um cara muito importante que é o Lois Lancaster. E eu acho que a obra dos dois se comunica demais. E o Lois Lancaster trouxe uma musicalidade para a trilogia do Fim 3 que eu achei maravilhosa, do Zumbi do Mato mesmo, da banda Zumbi do Mato, que eu achei maravilhosa. Quer dizer, trouxe essa musicalidade que é muito típica, né? Vocês que escutem a música Trem Fantasma da Vasconcelolândia, né? Acho que é esse o nome, que é do Lois Lancaster, carreira solo, né? Sem ser o Zumbi do Mato, que eu acho que tem paralelos muito grandes com a trilogia do Fim 3. Né? O modo como o teclado é tocado, como a música é produzida, claro, a poesia maravilhosa do Skylab. Então, esse álbum, do início ao fim, para mim é uma obra-prima. Fica até triste, porque eu fui já em vários shows do Skylab, esperando ele tocar alguma coisa do trilogia do Fim 3 e não teve. Mas acredito que seja um álbum difícil de ser reproduzido ao vivo. Acho que essa é uma questão. É um álbum que tá bem diferente, acho assim, único na obra do Skylab, né? Como a maioria é. Né? Mas digo, esse daqui é mais único ainda, tenho essa sensação, por isso eu acho ele muito importante. E acho que se perde no meio ali da apresentação ao vivo, mas acho possível sim de ser tocado. E agora, é claro que ele começou a trilogia da putrefação, já tem o volume um onde ele explorou mais um sentido acústico na sua obra, que tem ali Eu Vou Te Dar, que é uma composição maravilhosa no violão, que também ficou muito boa na continuação, que é a mesa de dissecação, que foi o último exatamente que ele lançou, né? O último mesa de dissecação, que é maravilhoso, porque ele pegou essas músicas, Édipo, né? Essas músicas que saíram no Putrefação Volume um e fez com a banda no Volume 2, quer dizer, pegou o acústico, transformou naquela música de banda mesmo, né? Com os outros instrumentos. O que deu um tom muito interessante para essas obras, dos dois modos é muito interessante ouvir. E aí entra essa questão de novo, o modo como o Skylab consegue articular essas composições. Né? O modo como o Skylab ele consegue pegar e é a mesma música, né? E ele toca ela no acústico e da outra forma e você produz sentidos totalmente diferentes. Mais uma vez, os arranjos não são só no ao vivo, mas nos álbuns esses arranjos ocorrem. Eles ocorrem direto, quer dizer, mostrando um pouco como ele consegue, das duas formas, com arranjos diferentes, produzir boas músicas. E eu diria ainda mais, ele utiliza
a base de composição para criar letras diferentes, o que eu também acho muito interessante. Quando você pega o Skylab 5, os ratos e dinheiro é a mesma linha tocada, praticamente a mesma coisa na guitarra, né? E as músicas são totalmente diferentes, mas você tira proveito das duas igualmente, tem sensações diferentes, mesmo sendo a mesma base musical. Então acho isso interessantíssimo na obra do Skylab, acho que vale a pena. É um artista que a gente tem que escutar, gostando ou não, para a gente entender o que é essa contracultura. Porque qual é a verdadeira forma de cultura hoje no capitalismo, na sua forma neoliberal? É a contracultura, cara. Não tem como escapar. A verdadeira forma cultural de resistência é a contracultura. É isso que eu acho. A gente tem que se apropriar de como o Skylab usa essa obra e expõe esses elementos de contracultura, certo? Muito bem, então fiz uma análise da obra, Skylab, e essa é a primeira parte. Eu até poderia dividir esse vídeo em dois, mas acho que não. Acho que vale a pena falar do Skylab numa tacada só, né? Porque geralmente as pessoas veem o primeiro vídeo, o segundo não vem, né? Então, assim, vamos falar numa tacada só, porque eu não quero que vocês perdam a dimensão também filosófica dessa obra, que eu acho uma dimensão muito importante, né? Então, acho que entrando agora nas questões da filosofia, da análise estética, já começaram antes, mas vamos entrar mais a fundo nisso, né? Primeiro, eu acho que isso tem que ficar claro, né? Que a negatividade hoje é um elemento fundamental para ser incorporado na música. E essa negatividade, da qual fala o Adorno, eu estou usando muito Adorno nesse vídeo, mas eu sei que o Skylab não gosta muito dos alemães, né, dos filósofos alemães. Ele prefere os franceses, né, outra linha é pós-estruturalista, até o conceito que eu vou usar para definir a obra dele, que é autenticidade, ele não gosta. Mas eu acho que tem tudo a ver com ele, mesmo ele não gostando, né? Claro que eu vou explicar o porquê também, né? Bom, então eu acho que hoje, verdadeiras formas artísticas, e por que hoje? Porque quando eu falo de filosofia, como bom marxista que eu sou, eu não acho que a filosofia ela deve construir sentidos eternos, imutáveis, ou que os conceitos sejam únicos e universais. Eu acho que a filosofia ela é uma análise dos contextos sociais. Então, quando a gente vai falar da produção de um conceito, ou pelo menos delimitar, como agora eu vou fazer, delimitar o que é o verdadeiro sentido estético do nosso tempo, eu estou dizendo ele porque o neoliberalismo propõe essa ideia. Porque, considerando arte a partir da noção de autenticidade, e quando eu digo autenticidade, eu estou dizendo um pertencimento a si, e eu vejo que o Skylab ele tem uma bronca com o conceito de autenticidade, no sentido de que ele, e eu já vi ele falando isso algumas vezes, não, não, minha obra não é autêntica. Eu acho que essa ideia é errada, eu não gosto, porque eu sinto que o Skylab tem uma visão desse conceito como se a autenticidade fosse algo contrário à falsificação da realidade. Eu diria o contrário disso. A autenticidade ela se dá pela falsificação do real. Olha que coisa, né? Por que na arte a autenticidade se dá pela falsificação do real? Porque a maneira da arte se comunicar é pela falsificação. Ela tem que falsificar para mimetizar certos elementos. E qual é a potência da arte? A potência é que pela falsificação ela produz o sentido real das coisas. Falsificação, teatro é uma falsificação. Você vai lá, você encena. Né? Você mimetiza uma determinada situação. Isso é autenticidade. A autenticidade se dá justamente pela falsificação. Então eu diria nada mais autêntico do que a ambiguidade. A ambiguidade é extremamente autêntica. Ela não revela sentidos. E ela não comunica o real, mas ela abre os horizontes para a comunicação desse real. Porque a ambiguidade funciona de maneira a permitir que o sujeito que observa a obra construa os sentidos, as significações daquela obra. E é claro, isso tem total a ver com arte. A arte ela não é objetiva. A arte ela é, antes de tudo, subjetiva. Eu tenho que, diante de uma obra, aprender a determinar a sensação que ela me produz. E o Skylab leva isso ao extremo. Quer dizer, ele não te dá a sua obra pronta, ó, o meu sentido é esse. Não, ele fala, o meu sentido é esse, mas pode ser aquele. Pode ser vários sentidos. Você constrói, ou seja, isso é importante, eu entro até numa leitura talvez heideggeriana, né? Fazendo uma mistura aqui, mas tudo bem, porque o que importa é o método, certo? O método é o fundamental. E o método continua sendo marxista, apesar de que na teoria a gente sofre as influências desses outros pensadores, até porque eu não sou um marxista ortodoxo. Mas tudo bem, a gente pode trazer as teorias. O método continua o mesmo, materialismo dialético histórico, aqueles palavrões que você já sabe. Mas quando você pega uma obra como Heidegger, né, o Heidegger chama atenção para essa questão ontológica, por exemplo, do tédio.
que diante do tédio, o tédio profundo, ele revela o ser, porque o ser se revela quando ele está diante de si mesmo, espelhado diante de si. O tédio profundo provoca isso. Porque no tédio profundo, o desligamento com o restante do mundo pelo tédio profundo faz com que eu me vire diante de mim mesmo e passe a me interrogar quem eu sou, e encontre o princípio ontológico da minha existência. A ambiguidade produz isso, porque ela é desconcertante, ela desequilibra, ela não dá sentidos, e por isso eu acho que a ambiguidade é uma forma de resistência à indústria cultural, porque a forma mercadoria é extremamente objetiva. Ela é totalmente objetificante e objetivante. Ela já te dá anteriormente seu significado, de modo que se amanhã sair um álbum novo do Luan Santana, eu já sei exatamente que o álbum vai falar sobre ser corno, já sei que o álbum vai falar, vai ser o mesmo acústico barato, mesma sequência de acordes, aquela coisa brega. Não é? Quer dizer que é típico da indústria cultural. É típico. Então, quer dizer, o Skylab não, além de ser ambíguo, você nunca sabe o que esperar. Essa ambiguidade é um caminho para a autenticidade, porque a autenticidade, como revelação do real, se dá pela ambiguidade no sentido de que agora eu tenho que construir a noção. E quando eu construir a noção, eu sou sujeito ativo. E aí entra o Adorno mais uma vez. Eu deixo de ser consumidor passivo da música e nos limites da ambiguidade eu passo a ser produtor ativo. Eu produzo o sentido daquilo que está sendo colocado. Daí é claro que todo mundo que se coloque contra a indústria cultural tem dificuldade de se popularizar, porque a sua obra demanda que o espectador não seja um ouvinte passivo. A sua obra demanda que o cara sente a bunda na cadeira, escute aquilo e tente entender o seu significado. E que pode surgir como desconcertante, e aí quando surge, a maioria faz o quê? Não vou mais ouvir, vou embora. E aquele que continua e escuta, esse sim está fazendo um ato de resistência a essa forma mercadoria que é imposta a todos nós, né? Então eu diria isso, a Skylab não é só um meme, e o Skylab ele incorpora profundamente a negatividade na música, tanto no seu sentido poético quanto musical. Isso eu acho muito importante. Porque o riso nas músicas do Skylab, né? O Skylab sempre falou que as músicas dele não são feitas para serem risíveis. E eu não acho que as músicas dele, eu também, eu vejo a música dele mais como um sentido trágico do que de comédia, para a gente lembrar o teatro grego, né? É mais trágico do que uma comédia. Eu acho que o riso é um riso desconcertante. Eu acho que o riso não é aquele riso do cara que está no stand-up, que está rindo de uma palhaçada. Acho desconcertante. Acho um riso de alívio da pressão de estar diante do artista que comunica o que ele comunica. Né? Quer dizer, esse riso ele é um fator de ambiguidade que acho que faz total sentido para sua obra. O riso ele é ambíguo, ele representa a ambiguidade do ouvinte. Não é? Porque quando você está diante da obra do Skylar, você pega lá o Corpo Real da Paola. Tem uma linha de piano melódica maravilhosa, ela é totalmente introspectiva, e o Skylab vai narrando, e ele vai indo de elementos poéticos, variando para elementos absurdos, né? Do absurdismo mesmo, né? Quer dizer, de você perder até o sentido, o corpo real da Paola, o corpo real do meu, né? Quer dizer, você perde o sentido, a dimensão de significação daquela linha de texto. E eu acho que o riso vem como um alívio daquela coisa de você estar diante daquela obra que soa como erudita, mas que traz um elemento que, pô, o que é isso? Apareceu uma coisa aqui que me atrapalha, que me tira do eixo. E eu acho que o riso é essa resposta. Acho que o riso ele surge dessa forma. Pô, alguma coisa me desnorteou. E o riso realmente é um alívio, sabe? É uma maneira, é um riso de nervoso, o famoso riso de nervoso. É isso que eu entendo o riso nas suas músicas. Acho que os risos ao longo da obra do Skylab não são risos nem sobre a figura do Skylab, nem sobre a música, mas são risos de alívio diante da tensão da tragédia, é assim que eu tenho a sensação, na maioria das vezes, né? Então, o Skylab costuma operar no limite entre o choque e a reflexão. Suas letras frequentemente empregam imagens fortes, linguagem provocativa, temas tabus e uma ambiguidade proposital entre o grotesco e o poético. É exatamente isso, né? Claro que eu fiz minhas anotações, de vez em quando eu vou ler aqui, né? Bom, ele já declarou, então, em várias entrevistas, que gosta de fazer um contraponto entre a letra e melodia. Uma linha melódica mais tradicional, arranjos limpos, pode contrastar com uma letra fora do esquadro, cheia de estranhamentos.
Também aparece nas análises de críticos que sua obra explora a experimentação da linguagem, a língua como carne, rompendo com convenções de gosto, moral e pudor. Aqui eu também acho importante, né? Quer dizer, eu vou chegar nessa questão do grotesco na obra dele como elemento poético fundamental. Já chego lá. E o choque e o escandaloso. Skylab não costuma ser. O choque e o escandaloso. Em Skylab não costumam ser fins em si mesmos, né? O choque e o escandaloso. Mas ferramentas para romper naturalizações, provocar desconforto e forçar um olhar sobre o que não se fala. Vocês lembram, né, que o Diogo Defante ele fez uma música. O Skylab falou: Isso daí não tem nada a ver com o que eu faço. E eu tô aqui para concordar absolutamente com ele, com base nesse trecho. Quer dizer, o grotesco e o escandaloso, o absurdo que surge na poesia do Skylab, não é o absurdo pelo absurdo. Essa é a questão. Eu retomo até a ideia do contraponto que o Adorno faz entre Schoenberg e o Stravinsky. Os dois, quando o Schoenberg faz a Sagração da Primavera, perdão, quando Stravinsky faz a Sagração da Primavera e o Schoenberg faz as três peças de piano, as duas têm quebras em padrões harmônicos. Só que o que o Adorno diz? O Stravinsky ele fez aquilo como um fim em si mesmo, ou como um fim de espetáculo, como um fim de polemizar para chamar a atenção. Enquanto Adorno não, ele é autêntico. Ele fez aquilo com fim na própria obra, na própria incorporação da negatividade. Certo? Ou seja, qual foi a diferença? Quando o Diogo Defante fez aquilo lá, parecia que era uma coisa mais que aparecia para, de certa forma, chamar uma atenção, né? De certa forma, mobilizar alguma sensação de estranhamento, para de alguma forma chamar a atenção. Então parecia que era a polêmica pela polêmica para popularizar a obra. Skylab não é isso, não é a polêmica pela polêmica. Você vê que o sentido de incluir essas questões nas letras tem um sentido filosófico mais profundo. E aí que você sai do meme e entra no artista. Quer dizer, o sentido filosófico profundo, que não é o riso, não é a comédia, é perceber que a mobilização dessa linguagem grotesca no Skylab é para quebrar certos padrões, é para quebrar certos limites entre os bons costumes, né, e uma falsa moral que existe no interior da nossa sociedade, opera no limite de significações que nos propõem a se desequilibrar para encontrar o real, certo? Eu acho que eu colocaria dessa forma. E eu já também já mostro o porquê isso. O grotesco como via para o real, né? Um ponto importante. Skylab trabalha o grotesco não como simples escândalo, mas como meio de acessar o real, aquilo que está por trás das máscaras da linguagem e da moral. Então é isso. Eu trago aqui a Julia Kristeva, né? Que é uma filósofa húngara, psicanalista, né? E que não é exatamente uma referência direta para o Skylab, não que eu saiba, né? Mas ela tem os ensaios sobre o abjeto. O conceito de abjeto na Kristeva eu acho que funciona muito bem para a gente pensar a obra do Skylab. Porque o que é o objeto no seu sentido psicanalítico? Não vou trazer a obra da Kristeva, em algum momento eu trago ela inteira para a gente pensar, mas o abjeto é o não simbolizado no real. E que a construção do ego nos indivíduos, ela se dá por meio de simbolizações do real. O abjeto é aquilo que foi excluído, que foi retirado do ego, mas que tem profunda relação com ele. Então, que, portanto, mantém uma relação ambivalente. É algo que é excluído do ego, mas que tem uma significação no campo dos desejos, no campo do inconsciente, mas que não foi simbolizado. Então, é aquilo que foi excluído no seu processo de simbolização para a construção da simbolização do real e produção do ego daquele indivíduo. E ele vê aquilo, então, portanto, como um elemento a ser excluído do seu próprio ego, mas que mantém uma relação de tensão. E aí entra o grotesco, né, o abjeto, as fezes, né, a carne podre, o sexo que envolve sujeira, né, tudo isso que é excluído. Então a Cristina está dizendo, não, mas tem uma questão importante aí, que na medida em que a gente tenta novamente reincorporar e simbolizar isso que foi excluído, novas zonas de tensão se criam, novas possibilidades de interpretação do real surgem. Ou seja, o limite dessa ambiguidade com o objeto é a produção de uma nova percepção sobre o real, sobre o desejo, inclusive, sobre as formas de desejar, que estão no centro de vários distúrbios neuróticos. Então, eu vejo que a obra do Skylab, quando ela faz recurso ao sexo, à sujeira,
ao grotesco, nos coloca diante da necessidade de simbolização desse real que nós excluímos no processo de consolidação do nosso ego. Então, nos coloca numa zona de tensão para repensar desejo, repensar cultura, repensar os limites sociais, repensar os transtornos. Porque o que é a base neurótica dos transtornos nos indivíduos, ou a base paranoica, está sempre com base nessa dificuldade de simbolização. Né? Quer dizer, nessa dificuldade de construção, e aí eu estou sendo lacaniano nesse caso, de construção de uma narrativa. Você rompe o processo de narração do desejo e você encontra, então, padrões que acabam se tornando repetitivos na tentativa de simbolização do real, o que gera transtornos psíquicos. Então, acho que é uma obra terapêutica, vamos colocar dessa forma, né? Se coloca diante daquilo do absurdo, e não por acaso ele é um artista odiado por muita gente. Porque ele está nesse limite do grotesco, nessa simbolização do real, ele está nesse limite, e é claro que o moralismo mascarado e esses desejos falsificados da nossa sociedade, que agora virou puritana do dia para a noite, tem dificuldade em incorporar. E é claro que vai surgir com ódio, muita gente vai ver com ódio a obra dos caras, porque vai falar, como assim ele está falando isso daí? Não é? Então, eu acho fundamental esse trabalho de você unir o erudito, o grotesco, e, de novo, vanguarda paulista, né? E a vanguarda já tinha esses elementos, quando o Arrigo vai lá fala do Acapulco Drive-In, tá falando de drive-in, orgasmo total, a música, né? Ele tá trazendo esses elementos, né? O balcão de fórmica vermelha, né? Traz essas construções o tempo inteiro, não é? Essas construções que estão nos limites da simbolização do real, que nos colocam, né, diante da dificuldade de incorporar esse grotesco, que eu acho um elemento fundamental que caracteriza a forma artística autêntica nos períodos neoliberais, no capitalismo. Então, o grotesco rompe a fronteira entre o corpo e a palavra, mostrando o que a cultura tenta esconder. Isso que é o abjeto, o fezes, o sexo, a morte, a loucura. Então, na medida em que você trabalha esses temas, você coloca o sujeito diante disso que ele quer esconder de si mesmo. Então, diante da necessidade de explorar sentidos ambíguos do seu próprio desejo, da sua própria cultura, das suas formas de socialização. Por isso, é uma obra de cultura, a obra do Skylab, e não uma obra mercadoria. Essa exposição não é gratuita, ela revela a precariedade da existência e a artificialidade dos valores que a sociedade cria para disfarçar o absurdo da vida. Depois, o absurdo e o niilismo. Há uma dimensão camisiana, cioraniana na obra de Skylab. Ele não acredita em sentido último, encara o vazio da existência com ironia, poesia, riso, né? Incorporando essa questão do dionisíaco, do Nietzsche, né? Incorporando nos limites a questão. Aquela frase do Nietzsche que o George Maltner invoca, né, quando vai cantar O Herói das Estrelas: somente aquele que tiver o caos dentro de si poderá dar luz à grande estrela bailarina, né? Que é basicamente isso, essa questão do pessimismo, não pessimismo, não, da tragédia. Quer dizer, o trágico é aquele que samba na cova. Ele sabe que é o Édipo. Ele sabe que ele vai matar o pai. Ele sabe que ele vai casar com a mãe. Tá tudo certo. Então, você vê isso no Skylab, né? Você vê isso na construção da sua música. Não é? Eu não vou me lembrar o nome agora da música, né? Que ele vai narrando uma série de eventos trágicos, tá no Skylab 2, eu não vou me lembrar, se eu me lembrar eu coloco aí na descrição, mas ele vai narrando eventos trágicos, mas cantando de uma maneira alegríssima, né? É uma coisa maravilhosa, como se tudo aquilo fosse maravilhoso, né? Então, no Skylab 4, se não me engano, tem outra coisa, tem outra música nesse sentido. Que se depois eu lembrar, eu coloco como referências aí. E que vão trazendo um pouco isso do poeta trágico. E é o que eu falei anteriormente, o jeito de cantar evoca isso. Nessa coisa da tragédia, do sofrimento que tá ali diante de bater com a cara no muro, mas continua. Continua até o final, né? Então, a morte é um tema recorrente, não como fim trágico, mas como presença constante, inevitável. Ou seja, aí, de fato, é a filosofia total, né? Alguns dizem que a filosofia é uma preparação para a morte. Por que é uma preparação para a morte? Porque o filósofo ele sabe incorporar a morte como uma amiga. Ele sabe conviver pela tragédia com a morte. Ele não lida com a morte como uma alteridade, como um outro. Ele aceita como amigo. O Skylab é um filósofo que quis fazer música. É basicamente isso, né? A linguagem se torna um jogo absurdo, sem pretensão de verdade, apenas de expressão e deformação. Esse absurdo que surge nesse caráter que eu chamei de neoconcreto anteriormente, também acho fundamental para a produção dessa ambiguidade e também no sentido de que você
leva no limite. Você joga a pessoa no limite da linguagem, da significação e coloca ela numa zona de tensão dessa significação. Não é só perder o sentido, mas é estar diante do absurdo, como um sentido trágico, como um sentido, até vamos dizer assim, de certa forma, angustiante. Né? Você está diante dessa narração que te evoca questões existenciais, de um absurdismo, de uma negação de sentido da vida, e que nessa negação de sentido você encontra o sentido verdadeiro. Que o sentido verdadeiro é justamente esse, é incorporar a negatividade desse absurdo e viver com ele, conviver com esse absurdo. Isso eu acho maravilhoso. O riso aparece como forma de resistência ao desespero, uma catarse diante da falta de sentido. Né? Para trazer um termo do Adorno, né? Uma catarse, né? É um alívio. Né? O teatro grego. Então, o teatro grego, o Skylab é o teatro grego. Você vai lá, você tem um alívio trágico pelo riso. Mais uma vez, para a gente pensar a questão do riso na música. O corpo com poesia. O corpo em Skylab é o centro da experiência. Sujo, carnal, grotesco, mas também sublime. Ambiguidade. Ele subverte a tradição racionalista que separa corpo e espírito, né? Descartes, né? Sexo, escatologia e mutilação surgem como metáforas da condição humana encarnada, finita, falível. Há uma dimensão dionisíaca, Nietzsche, o corpo como força vital, com exploração de vida e destruição. A obscenidade, nesse sentido, é poética, mostra o corpo como território do real e não como tabu. Perfeito, né? Quer dizer, não é tabu. Vão falar daquilo que ninguém quer dizer. Mais uma vez, isso provoca ódio de quem escuta. Provoca ódio de quem está escutando, né? Então, eu acho que isso daí aparece em vários momentos. A gente pode. Acho que uma música que traz muito isso, a presença do corpo, é a dança do corpo dos membros, né? Em que ele vai citando, né, o travesti operado, vai falando do dedinho mindinho do Lula, vai falando do olho de Luiz de Camões, as pernas do Lars Grael, a dança de uma paralítica e vai por aí. Quer dizer, é o corpo não mais como tabu, mas você evoca a própria mutilação do corpo como um objeto poético que está presente, como objeto de disposição poética. Quer dizer, de novo, ó, vamos integrar isso que vocês querem deixar de lado, ó, engole isso daí, né? Vocês querem deixar isso de lado? Não, a gente precisa colocar isso como fonte da nossa poesia. Quer dizer, reincorporando isso que a sociedade, no seu moralismo barato e falsificado, quer excluir. Nos coloca diante da necessidade de repensar o corpo na música, que é uma dimensão totalmente dionisíaca, eu diria, irracionalista. Né? Porque o irracionalismo não é a negação da razão, mas a incorporação do corpo e das emoções em paralelo com a razão. Né? Quer dizer, vamos pensar também as questões que envolvem a corporeidade, né? como elemento central nessas composições. Linguagem como campo de experimentação. Skylab é poeta antes de ser músico. Ele explora a linguagem como matéria viva, ruidosa, falha, que não serve para representar, mas para provocar. Né? Então, matéria ruidosa, falha, não é para representar nada, não é para apresentar alguma coisa, não. É provocar. Mais do que representar, é provocar. Então, não está representando, a priori, muitas vezes, nada, mas está te provocando, mais uma vez, diante da ambiguidade, do absurdo, do abjeto, a refletir o sentido estético daquela proposta. As repetições, por exemplo, né? As rimas absurdas, a sonoridade das palavras constrói um efeito quase ritual, né? A ideia de ritual na estética é muito importante. A gente pode trazer o Byung-Chul Han, poderia trazer outros, né? A gente tem também aquele que fala, putz, não vou me lembrar agora, mas é uma influência muito grande, inclusive, pro Skylab, né? Tem um livro sobre psicologia do fascismo. Esqueci o nome dele agora, mas não tem problema. É que também traz um pouco essa questão, né? Quer dizer, de certa forma, esse ritual, né, tá na base de uma construção narrativa, de um tempo próprio, né, de uma recuperação de um sentido autêntico. Tô usando muito autêntico. Se calhar ver esse vídeo ele vai me bater, né? É desse sentido autêntico, né? Do show como ritual. Né? Quer dizer, essa autenticidade que é recuperada no sentido de que ali você tem uma experiência absolutamente original, absolutamente provocativa, que incorpora a negatividade. Por que tem que incorporar a negatividade? Porque a nossa sociedade é uma sociedade de profunda negatividade. Então você está fazendo um paralelo com o que ela é de fato. Só que essa negatividade é excluída pela ideologia, uma ideologia de total positividade. Quando você incorpora a negatividade na composição, na produção musical, você faz um movimento absolutamente necessário. Por isso que a arte hoje tem que ser uma arte pelo negativo. Né? Ele brinca com o não sentido, influência de um certo dadaísmo,
né? E poesia neoconcreta, concreta, né? A fala popular, o palavrão, a gíria, o clichê, tudo se torna matéria poética, não é? Então, o Skylab democratiza a linguagem poética, incorporando o lixo verdal da cultura cotidiana. Então, eu vejo esses paralelos, inclusive, mais uma vez, na vanguarda paulista. O que, que o Arrigo quis fazer? Pegar o dodecafonismo, que é música erudita, e associar ele com uma poesia que é uma poesia do cotidiano, né? Dos bares, do motel, do drive-in, né? Dessa sociedade urbana maluca, desenfreada, não é? Então, vocês conseguem fazer esse paralelo exatamente aí. Mais uma vez, você pega o Skylab em composições que vão variando entre o absurdo para uma linguagem mais erudita e que retorna para esse cotidiano mais absurdo, escatológico, e que acompanha uma linha musical que muitas vezes vai se perdendo acompanhando, né, a poesia. Né? Um exemplo, o show do Rapa, né, que está no Skylab 9, em que ele começa cantando com uma linha acústica muito bonita, e de repente ele começa a gritar e aquilo começa a se desconstruir tanto na poesia quanto na construção harmônica da música. E isso eu acho fundamental, não é? Muito bem. A moral e o tabu, como crítica social, Skylab tensiona os limites da moralidade brasileira, especialmente o moralismo da classe média, o discurso religioso. Então, acho que isso é importante. Ele bate nessa ideologia que esse falso moralismo é uma forma ideológica, mostrando que os limites do desejo, da cultura, da simbolização do real são outros. Então, ao cantar o imoral, ele expõe o ridículo do moralismo. Então, eu estou cantando imoral, estou expondo exatamente esse ridículo do moralismo. Suas letras encaram o que a sociedade nega: o desejo, a culpa, a violência, o prazer. Por isso que o riso é frouxo, por isso que as pessoas odeiam. E por isso que ele é um artista da contracultura, porque ele está incorporando essa negatividade que é tudo que ninguém quer ouvir. Ele também ironiza o fetiche da pureza social, sexual, estética, mostrando que toda cultura nasce do impuro. Não é? Então tem essa questão também, né? Enfrentamento desses valores que rodeiam esse falso moralismo social. Né? Humor e ironia com filosofia. O humor em Skylab é uma forma de filosofia negativa. Ele usa o riso para demonstrar, para desmontar o sério, o sagrado, o racional, o moral. Acho que essa é a principal função. E a ironia funciona como arma crítica, ridiculariza o poder e o próprio artista. A figura do palhaço trágico aparece sempre, o artista que sabe do absurdo, mas continua cantando. Isso é maravilhoso, né? Essa tragédia, né? Então a ironia funciona como arma crítica, ridiculariza o poder e o próprio artista. Isso daqui a gente já trabalhou em outros sentidos, né? Por fim, a estética do abismo. Skylab cria uma poética do abismo. Suas canções flertam com o limite da forma da moral, da sanidade. Ele não busca harmonia, mas confronto. Suas letras são montagens dissonantes que alternam o sublime, o vulgar, o erudito e o banal. Essa tensão que dá força estética à obra. É o caos organizado, o horror belo. Então, finalizo justamente com esse último aspecto, né? Esse caos que se organiza, esse, que traz de novo essa ambiguidade. Então, assim, analisando essa obra, e eu não cheguei nem perto de analisar tudo, talvez a gente analise um álbum ou outro em algum momento, eu acho que fica como um artista poderosíssimo para se pensar em indústria cultural, como antagonista dessa indústria cultural e para repensar os limites do que é arte, do que é o negativo na arte, do que é a música brasileira. Eu insisto que a gente não deve tomar o Skylab pelo meme, e eu insisto que sua obra tem riqueza poética e riqueza de construção musical. Eu insisto. E eu topo qualquer debate com qualquer um que me chame para defender o contrário. A poesia é muito bem construída e a composição instrumental é muito bem construída. É maravilhosa. Eu topo qualquer debate nesse sentido e sustento essa minha tese, e eu sei que é uma tese que pode soar para alguns até como impopular, mas é o que eu defendo, não tem como escapar disso, né? Claro, as influências literárias, né? Acho que é interessante falar filosóficas, né? Eu traria o Nietzsche, Bataille, né? Para pensar a questão do erotismo, transgressão, sagrado, né? O Cioran, né? O Arthur, Beckett, Oswald de Andrade, Cartola, Noel Rosa também como inspirações, mas no campo do samba, né? E no campo, claro, da construção musical, para mim, Vanguarda Paulista. Não tem como escapar, é a Vanguarda Paulista. O próprio Skylab já disse em várias entrevistas que admira muito e considera o Clara Crocodilo o maior álbum da música brasileira. Eu concordo com o Skylab. O maior álbum da música popular brasileira é o Clara Crocodilo, e os álbuns do Skylab não deixam nada a dever para esse álbum.
né? Mas esse álbum é fundamental, né? E o Skylab, claro, a discografia é imensa. O Skylab ele tem valor não só nos álbuns específicos, mas fundamentalmente na sua discografia. Uma discografia gigantesca, diversa, que por isso merece ser ouvida com calma. E de modo que você não espere que você colocar e ouvir em 5 minutos do Skylab que você vai entender a sua proposta. Você tem que se forçar a continuar naquilo para de alguma forma conseguir incorporar aquela negatividade, que é um experimento que te leva para uma situação difícil. É uma dificuldade de incorporar o negativo, certo? É uma questão fundamental. Então, eu diria que do ponto de vista da construção da obra, dos álbuns, da discografia, eu não vejo paralelos na música brasileira. Talvez seja maior. Não vejo paralelo na construção dos álbuns, na riqueza dessa construção de obras. Você pode pegar aí, pega o Arrigo. O Arrigo ele tem o Clara Crocodilo, que é uma obra sublime, poderosíssima, mas que foi indo para os outros álbuns e foi perdendo uma potência. Caiu às vezes num pop, né? Caiu às vezes. O segundo foi muito bom, né? O Tubarões Voadores, né? Teve, acho que é o Gigante, alguma coisa, não me lembro, Gigante alguma coisa, que também é muito bom aquele álbum. Não ouvi como deveria ter escutado mais, mas começou a fazer uma coisa assim de ir às vezes para um pop, ou às vezes chamar muitos convidados, né? Muita gente ali. Que, então ele tem mérito no Clara Crocodilo, um álbum outro, inclusive no álbum que ele fez da regravação do Itamar, que é um álbum maravilhoso, né, o Arrigo, mas a potência do Arrigo aparece em álbuns, um ou outro, não na obra completa. O Skylab, a potência está nessa obra, que eu não vejo paralelo. Eu não vejo paralelo na música brasileira. A Caetano Veloso não tem paralelo com a obra do Skylab, me desculpem. O Caetano Veloso tem álbuns maravilhosos, tem álbuns bem mais disruptivos, tem Araçá Azul, extremamente disruptivo, tem o Transa, que é maravilhoso, tem vários álbuns, principalmente do início da carreira, maravilhosos, mas que vai se perdendo às vezes em alguns álbuns bem de indústria cultural ali. Começa a ir um pouco, muitas vezes, para um pop, para uma coisa assim, que vai perdendo potência e que poderia ter explorado outros caminhos e não explorou. Então o Skylab ele se mantém autêntico do início ao fim. Então, né, Chico Buarque também eu acho que não se compara, né? Eu sei que muita gente vai querer me matar aqui, né? Eu amo Chico Buarque, eu amo Caetano Veloso, mas analisando a obra, eu diria que na obra completa o Skylab se sobressai pela sua autenticidade, com certeza. É claro que o Chico também tem composições maravilhosas, sambas com uma erudição incrível, tanto poética quanto instrumental. Mas eu diria que na questão de análise da autenticidade, da disrupção da obra, que eu acho que são elementos fundamentais para incorporar uma negatividade, o Skylab se sobressai a todos eles, né? Enquanto o Chico tá lá, joga a bosta na Geni, foi o máximo que chegou de incorporação desse negativo para o escatológico, o Skylab tá muito além. Então, eu vejo que a potência dele vem analisando em termos de autenticidade, da negatividade incorporada na arte, o Skylab está muito à frente. E eu julgaria esteticamente dessa forma, pelo conteúdo negativo, a obra de arte hoje. Acho que o que a gente tem que analisar o valor de uma obra de arte pelo conteúdo que ela incorpora de negatividade. Então, eu diria, para finalizar, né, que é uma obra que merece ser escutada, tem uma riqueza. Não quero diminuir as outras obras, eu acho que Chico e Caetano têm um valor enorme na luta contra a indústria cultural, mas acho que de vez em quando eles se adaptaram a ela, né? Eu vejo que o Skylab em nenhum momento buscou isso. Eu vejo que eles quebraram também muitos padrões, mas eu acho que o que importa para a gente hoje, e essa minha opinião talvez seja muito pouco popular, e não tem problema nenhum, porque eu não me importo absolutamente com isso, não desmerecendo quem me escuta, mas propondo debate, porque quem não concorda comigo, venha debater, coloque sua crítica, por que você acha que não? Porque é isso que eu quero nesse canal. Eu acho que hoje a grande riqueza musical está na incorporação dessa negatividade, seja pelo atonalismo, pelo dodecafonismo do Schoenberg, pelo neoconcretismo na poesia. Eu acho que é isso que dá valor e riqueza cultural às produções musicais. E, e sou contrário à tese de que isso não seja popular. Até porque a ideia de popular, a gente pode trazer o Stuart Hall, primeiro que não existe uma noção de cultura popular, isso é muito diverso, isso é uma falsificação de homogeneização dos gostos. Existe uma zona de tensão nessa própria ideia dessas várias culturas no interior da música popular, né, que é diversa. Existe uma zona de tensão da ideologia, então a gente dizer que as pessoas não gostam desse tipo de música é dizer que a ideologia está certa.
De jeito nenhum. As pessoas já foram colocadas diante desse tipo de música? Não. Já pararam para ouvir esse tipo de música? Não. O que elas são confrontadas o tempo inteiro? Com os elementos da indústria cultural. Aí você diz, ah, ela não gosta. Não, claro que ela não vai gostar. Claro que ela vai detestar. Ela não foi mobilizada para gostar de outras coisas. O horizonte de mundo dela foi diminuído. Então, eu diria que essa obra revela grande vantagem para a gente pensar elementos profundos de uma contracultura e de um combate à indústria cultural. É isso, pessoal. Críticas, comentários, por favor, me critiquem, deixem aí e até uma próxima.